Meus amigos, vamos abordar, a partir deste momento, como tema, o Brasil diante de 4 encruzilhadas nas próximas eleições. O que pretendemos demonstrar é que o Brasil está diante de 4 encruzilhadas. A encruzilhada política, a encruzilhada econômica, a encruzilhada social e a encruzilhada ambiental. A encruzilhada política, em que se defronta o povo brasileiro, pode conduzir o Brasil a 2 caminhos. Por isso que nós falamos em encruzilhada. Pode conduzir o Brasil a 2 caminhos. A encruzilhada política. Um caminho seria o da manutenção da democracia, com a vitória das forças políticas democráticas. E o outro caminho, antítese da democracia, seria o fim da democracia, com a vitória das forças políticas de extrema-direita. Além da encruzilhada política, temos a encruzilhada econômica, em que se defronta o povo brasileiro, que pode conduzir o Brasil a 2 caminhos. Um caminho é o da alavancagem do desenvolvimento econômico do Brasil, com a eliminação dos seus entraves estruturais, com a vitória das forças políticas progressistas. Este seria um caminho econômico. O outro caminho econômico seria o da estagnação econômica, com o Brasil mantendo o status quo, com o crescimento econômico pífio, similar ao voo de galinha que tem marcado o país nos últimos 40 anos, com a vitória das forças políticas retrógradas e conservadoras. Bem, falamos da encruzilhada política e da encruzilhada econômica. A terceira encruzilhada diz respeito à encruzilhada social, que pode conduzir o Brasil a 2 caminhos: da conquista do bem-estar social da população brasileira, com a eliminação dos seus entraves estruturais, com a vitória política das forças progressistas nas eleições, ou seria o caminho antítese deste caminho, que levaria à conquista do bem-estar social. Este caminho, que seria antítese, seria o da vitória das forças políticas retrógradas e conservadoras, que manteriam as desigualdades sociais do país e o atraso que tem caracterizado o país nos últimos 40 anos. Finalmente, a última encruzilhada é a encruzilhada ambiental, que também aponta 2 caminhos. Um caminho seria o do Brasil conquistar o desenvolvimento sustentável, com a vitória das forças políticas progressistas, ou a manutenção da devastação ambiental no Brasil, mantendo o status quo, com a vitória das forças políticas retrógradas e conservadoras. O futuro do Brasil depende dessas escolhas, desses caminhos políticos, econômicos, social e ambiental. É oportuno observar que se entende por forças políticas democráticas, esta é a minha visão, os partidos
e organizações da sociedade civil que são defensores do liberalismo político e econômico, da social-democracia e do socialismo democrático. Estas são as forças que eu entendo que são democráticas. Enquanto que as forças políticas de extrema-direita são aquelas constituídas por partidos e organizações da sociedade civil que concorrem às eleições com o propósito de tomar o poder de Estado como estratégia principal para implantar uma ditadura que imponha sua vontade ao conjunto da nação. Esta é a diferença entre as forças democráticas e as forças de extrema-direita. As forças políticas progressistas, agora é uma outra conceituação que é importante deixar bem claro, que quando eu falei das encruzilhadas, eu falei em forças democráticas e forças progressistas. Eu estou aqui explicando o que eu entendo por forças progressistas. Agora, depois de explicar a minha visão sobre o que são as forças democráticas. As forças políticas progressistas são aquelas constituídas pelos partidos e organizações da sociedade civil, defensores da democracia e do progresso econômico, social e ambiental. Enquanto que as forças políticas retrógradas e conservadoras são aquelas constituídas pelos partidos e organizações da sociedade civil com tendências, veja bem, podem ter tendências liberais, neoliberais, fascistas, neofascistas, que buscam manter o modelo econômico neoliberal, as desigualdades sociais vigentes e a agressão ao meio ambiente. Essas são as características desses partidos e organizações da sociedade civil que eu entendo como retrógradas e conservadoras. As forças políticas democráticas e progressistas do Brasil são aquelas que desejam a manutenção e avanços das conquistas democráticas expressa na Constituição de 1988, enquanto que as forças políticas de extrema-direita repelem o que estabelece a Constituição de 1988 e repele também as instituições democráticas em vigor no país. Nem todas as forças integrantes das forças políticas retrógradas e conservadoras do Brasil são extremistas de direita. É importante destacar esse fato. Eu reconheço que há, na composição das forças políticas retrógradas e conservadoras, também defensores da democracia, oponentes, portanto, da ditadura. Então, estas são as conceituações que é importante enfatizar para que fique bem claro o que eu quis dizer quando eu situei o posicionamento das forças democráticas, progressistas e retrógradas com relação às encruzilhadas que o nosso país enfrenta neste momento das eleições de outubro. Bem, na minha visão, pelo bem do Brasil, o povo brasileiro precisa escolher, nas próximas eleições, não apenas os candidatos defensores da democracia. Não basta eleger candidatos defensores da democracia. É preciso também eleger aqueles que são defensores do progresso econômico, social e ambiental, que são as forças progressistas.
que se opõem, evidentemente, às forças políticas retrógradas e conservadoras, que são defensores da manutenção do status quo econômico, social e ambiental. Então, é preciso que nas próximas eleições possamos eleger como governantes candidatos que sejam partidários das mudanças econômicas, políticas e sociais, que contribuam para reverter a desastrosa situação de terra arrasada em que se encontra o Brasil. Então temos que eleger presidente da República, governadores de Estado e parlamentares federal e estaduais que defendam a democracia e estejam comprometidas com o progresso político, econômico e social do país. É preciso eleger os candidatos aos diversos cargos eletivos que se comprometam a defender a democracia e promover também o progresso econômico, social e ambiental na plenitude. Essa é a tese que eu defendo. Na plenitude. Não pela metade, mas na plenitude. Eu entendo que progresso econômico, social e ambiental na plenitude significa a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental, visando a conquista do bem-estar social para toda a população brasileira, sem exceção. Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com a conquista do bem-estar social, deve se traduzir na implantação de um sistema econômico, social e ambiental que contribua para a elevação ao máximo, observe bem isso, para a elevação ao máximo dos indicadores de desenvolvimento humano e dos indicadores do meio ambiente no Brasil. Precisamos disso. Veja que eu estou enfatizando desenvolvimento humano e desenvolvimento do meio ambiente. Porque eu entendo que não pode haver bem-estar social com o meio ambiente, com a natureza degradada. Os dois têm que se desenvolverem juntos, rumo ao progresso. Para que o novo sistema econômico, social e ambiental, que visa a conquista do bem-estar social para toda a população, possa ser implantado, é preciso abandonar, veja bem para isso, abandonar o modelo econômico neoliberal em vigor, responsável pelo desastre econômico, social e ambiental do Brasil nos últimos 40 anos. Preciso entender essa responsabilidade pelos males que o Brasil enfrenta não recai apenas sobre os governantes, sobre os dirigentes, mas está associado a um modelo que todos eles abraçaram também. Eles são responsáveis, mas o modelo que adotaram nos últimos 40 anos é um modelo que responde pelo desastre que o país enfrenta nos últimos 40 anos. Eu entendo que todo candidato que defenda a manutenção e busca manter em parte ou no todo o modelo econômico neoliberal em vigor tem que ser repelido nas urnas, mesmo que seja defensor da democracia em nosso país. Não dá para ser apenas defensor da democracia com a manutenção deste modelo, até porque a manutenção desse modelo significa a manutenção de todas as desgraças que todos nós temos vivenciado desses últimos 40 anos. Não basta, portanto, que sejam eleitos os candidatos defensores da democracia, como eu já disse. É preciso que sejam escolhidos candidatos democratas que assumam
também o compromisso de levar ao fim o modelo econômico neoliberal em vigor, responsável, repito, pelo desastre econômico e social do Brasil dos últimos 40 anos, desenvolvendo uma estratégia para inventar um novo Brasil. Em nosso livro, A Invenção de um Novo Brasil, foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2017, ou seja, 5 anos atrás, afirmamos na página 181 que para inventar um novo Brasil é preciso cumprir 3 etapas. A primeira, a curto prazo, de recuperação da economia brasileira. O primeiro passo é consertar os estragos que foram feitos em nosso país nos últimos 40 anos. A segunda, a médio prazo, com a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, nos moldes do modelo de desenvolvimento adotado pelos países da Ásia, Japão, Coreia do Sul e China, conforme nós apresentamos no subcapítulo 7.4, Ásia, mostra os caminhos do desenvolvimento. E a terceira etapa, a longo prazo, com a adoção do modelo social-democrata, nos moldes do praticado nos países escandinavos, com os necessários aperfeiçoamentos e adaptação conforme nós apresentamos no subcapítulo 7.7, o modelo de social-democracia a ser edificado para inventar um novo Brasil a longo prazo. Isso nós publicamos nesse nosso livro, A Invenção de um Novo Brasil. Foi publicado em 2017 pela editora CRV de Curitiba. Então, a nossa visão posta nesse livro, por sinal, eu queria observar o seguinte, que boa parte desse material que nós utilizamos para publicar esse livro foi baseado também em dados que nós compilamos na elaboração da nossa tese de doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona em 2003. Então, esse material que nós coletamos naquela época foram material muito importante porque levantamos informações relevantes sobre como o Japão, a China, a Coreia do Sul, os países escandinavos e os países da Europa, Estados Unidos, os países da Oceania, como Nova Zelândia e Austrália, se desenvolveram. Eu fiz uma pesquisa mais ampla possível para saber como cada um desses países promoveram o seu desenvolvimento. E o que nós colocamos aqui nesse nosso livro é produto, é o resultado dessa pesquisa que nós realizamos. E a nossa conclusão foi o seguinte, que inicialmente, como primeira etapa, devemos recuperar o estrago que foi feito em nosso país com a adoção do modelo econômico neoliberal, desde a década de 80, 90 para cá. E o primeiro passo seria consertar esse estrago. O segundo passo, adotar o modelo nacional desenvolvimentista nos moldes do que foi adotado no Japão, Coreia do Sul e China. No Japão na década de 70, Coreia do Sul na década de 80 e a China na década de 90. Então nós procuramos colocar como proposta uma síntese do que foi proposto em cada um desses países, né, que alavancaram o seu desenvolvimento. E também baseado na pesquisa que nós realizamos sobre os países escandinavos, nós identificamos que lá é onde se localizam os países que foram mais bem-sucedidos em termos de desenvolvimento político, econômico e social. De modo que a nossa proposta é de que na primeira etapa, recuperação da economia, segunda, adoção do modelo nacional desenvolvimentista, baseado no modelo de desenvolvimento dos países como Japão, Coreia do Sul e China. Em terceiro lugar, nós colocamos como objetivo máximo a ser atingido seria a implantação do estado de bem-estar social nos moldes
da social-democracia implantada nos países escandinavos. Então, isto foi o que nós colocamos em nosso livro. E esse livro, eu diria que é atualíssimo. Ele oferece respostas para os problemas que o país enfrenta no momento. Bem, de início, vamos falar da recuperação da economia brasileira, que requer, na nossa opinião, a execução imediata de 7.000 obras públicas paradas, a implementação de uma grande quantidade de novas obras públicas, além da reativação das obras, 7.000 obras paradas, executar novas obras públicas, com destaque para a infraestrutura econômica de energia, transporte e comunicações e social de educação, saúde, habitação e saneamento básico. Além disto, nós sugerimos a adoção da política de substituição de importações, ou seja, passar a produzir no Brasil o que nós importamos em grande volume do exterior. Esta seria também uma forma de reativar a economia brasileira. E é uma forma de gerar emprego por conta dessa reativação. E além da política de substituição de importações, utilizar a capacidade ociosa na indústria. A capacidade ociosa na indústria é da ordem de 40% a 40% de ociosidades. Além dessas medidas, é preciso suspender pelo período de 5 anos, é o que nós estamos sugerindo, o pagamento dos juros e amortização da dívida pública interna, que corresponde a 48% do orçamento do governo federal. Ou renegociar com seus credores, no sentido de alongar o seu pagamento. Ou suspende o pagamento ou alonga o pagamento, a fim de que o governo federal passe a dispor de recursos necessários aos investimentos públicos e utilizar as reservas internacionais é uma outra opção em termos de captação de recursos. Utilizar as reservas internacionais de 362 bilhões de dólares, se necessário, para complementar os recursos destinados aos investimentos públicos visando a reativação da economia. Então, o primeiro passo é tentar reativar a economia o mais rápido possível, para poder fazer frente a esse desemprego, a subutilização gigantesca da mão de obra em nosso país, que alcança quase que 30 milhões de pessoas em nosso país. A recuperação da economia brasileira deve ter como objetivo imediato eliminar o desemprego, como já falei, e a pobreza, que afetam a grande maioria da população brasileira. Sobre essas questões, eu já abordei em vídeos anteriores, quando propus um plano de governo para lidar com a problemática econômica do país. Então, é necessário que essa recuperação econômica ela seja feita para eliminar o desemprego, a pobreza também, que atinge níveis recordes no Brasil, e que afetam a grande maioria da população brasileira, bem como contribuir também para eliminar a violência e a inflação. Nós também já abordamos sobre esse tema da violência e da inflação em vídeos que já divulgamos através do nosso canal no YouTube. Além das medidas que acabamos de expor, voltadas para a recuperação da economia brasileira, é preciso adotar também a nossa proposta, apresentada no nosso livro Invenção de um Novo Brasil, que consiste no seguinte: buscar o aumento da arrecadação pública, com a taxação das grandes fortunas, com patrimônio superior a R$1 bilhão, que poderia render aproximadamente 100 bilhões de reais por ano. E também um aumento do imposto sobre os bancos, já que os bancos estão tendo lucros exorbitantes. Mas, além de buscar aumentar a arrecadação, o governo deveria reduzir também os seus gastos, com a redução drástica do número de ministérios e órgãos públicos desnecessários
e dos dispêndios em todos os níveis do governo. Além disto, reduzir drasticamente a taxa de juros básica da economia, a Selic, para diminuir o tamanho da dívida pública e os encargos com o seu pagamento e amortização. Em nosso livro A Invenção de Novo Brasil, afirmamos que, cumprida a etapa de recuperação da economia, deveria ser executada a etapa de adoção do modelo nacional desenvolvimentista nos moldes do modelo de desenvolvimento adotado pelos países da Ásia, como já lhes falei, Japão, Coreia do Sul e China, em que o governo atuaria como mentor e indutor do desenvolvimento econômico e social. Esse é um detalhe da maior importância, que o governo nesses países exerceu um papel fundamental de mentor do processo e indutor, diferentemente do modelo neoliberal, em que o governo abdicou desse papel e assume uma postura passiva diante dos acontecimentos. No meu caso do Brasil, com o atual governo, praticamente não faz absolutamente nada para reativar a economia brasileira. Não há nenhuma ação, nenhum plano concreto que aponte no sentido de promover a reativação da economia brasileira. Fica esperando que a economia, por iniciativa dos empresários, se desenvolva por conta própria. Não é assim que as coisas devem acontecer. O governo tem que ter um papel ativo de mentor e de indutor do processo de desenvolvimento. Foi assim que o Brasil teve o maior período de progresso econômico e social, foi o período de 1930 a 1980, quando o governo federal era, além de mentor, era indutor do processo de desenvolvimento. É preciso observar que o Japão, Coreia do Sul e China se destacaram nas décadas de 70, 80 e 90 pela industrialização de suas economias, mas também por suas infraestruturas. No setor de transporte, pelo alto investimento, mas também por suas infraestruturas. No setor de transporte, pelo alto investimento, que continua sendo feito em rodovias e ferrovias, sobretudo na China. As políticas de investimento em infraestrutura são prioridade do governo da China desde 1990. No Brasil, a fragilidade é gigantesca na infraestrutura econômica, tanto de energia, transporte e comunicações, quanto de educação, saúde, saneamento básico e habitação. Todas são carentes. O setor de energia só não entrou em colapso simplesmente porque a economia está estagnada. E este, inclusive, é um desafio que se coloca para qualquer esforço de reativação da economia brasileira e pode enfrentar obstáculos representados pelo setor de energia, que pode não ter capacidade, pelo menos nessa etapa inicial, de atender às necessidades do crescimento da economia brasileira. Então, a infraestrutura de energia é frágil, de transporte também é frágil, porque nosso transporte de carga é todo feito sobre caminhões, quando o correto seria através de ferrovias, já que, por exemplo, acima de 150 quilômetros de extensão a carga rodoviária é antieconômica. Então, no Brasil, nós transportamos cargas de norte a sul, de leste a oeste, através de caminhões e de forma antieconômica. Então, este é um dos fatores, digamos assim, restritivos ao desenvolvimento do país. De realizar o transporte de carga através de caminhões, usando rodovias, quando o correto seria ferrovia. Deveremos investir maciçamente em ferrovias em nosso país. Além disto, nós temos deficiência na educação, na saúde, no saneamento básico, na habitação. Esses números nós já apresentamos em vídeos anteriores.
mostrando as lacunas que existem e que precisam ser superadas. E para superar essas lacunas que existem na infraestrutura do país, é preciso investir 2 trilhões de reais. É isso que precisa ser feito também. Além do trabalho de recuperação da economia brasileira, investir 2 trilhões de reais na infraestrutura. A ação governamental no Brasil é bastante débil no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, pelo fato de não haver uma política industrial que aponte soluções eficazes visando a redução permanente dos custos de produção da indústria no Brasil frente aos países asiáticos, especialmente a China. É por isso que nossa indústria mingou da década de 80 até o presente momento. Na década de 80, a participação da indústria na formação do produto interno bruto correspondia a 30%. Hoje, ela se reduz a 9,7%. Nesse livro, A Invenção do Novo Brasil, nós sugerimos que estas soluções todas que nós aqui já apresentamos deveriam ser complementadas com a adoção de medidas voltadas para a superação dos gigantescos problemas de educação do Brasil em todos os níveis. O desenvolvimento dos recursos de conhecimento, adotando programas para a implantação de centros de pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento nas universidades, aquisição de tecnologia e atração de cérebros do exterior. Além disso, deveríamos dotar recursos de infraestrutura, estabelecendo programas eficazes de eliminação de gargalos logísticos existentes, como nós temos, por exemplo, no setor de transporte de cargas e de portos em nosso país. Sem se falar do gargalo energético que existe e que, se o país retomar o seu crescimento, poderá encontrar dificuldades devido à carência de energia que nós temos em nosso país. E, finalmente, o incentivo às ligações entre as cadeias produtivas das empresas e seus fornecedores, com a eliminação de lacunas existentes e o combate à competição predatória dos produtos importados, com a restrição ou limitação de sua entrada no mercado nacional. Se nós queremos fazer com que haja a reativação da nossa indústria, da nossa atividade econômica, temos que protegê-la. Temos que evitar que, por exemplo, haja invasão de produtos importados que debilite a nossa economia. Em nosso livro A Invenção de um Novo Brasil, afirmamos que após a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, que implicaria na adoção dessas medidas que há pouco nós falamos, e que seria adotado a médio prazo, nós deveríamos implantar a longo prazo um novo modelo de sociedade que possibilite uma convivência civilizada entre todos os seres humanos do Brasil. Este novo modelo deveria ser inspirado na social-democracia existente na Escandinávia, onde foi implantado o mais bem-sucedido entre todos eles, conforme nós demonstramos no capítulo 7. No subcapítulo 7.3, como alcançar o progresso econômico e social. Isso com as necessárias adaptações e aperfeiçoamentos. É importante destacar que foi a social-democracia construída até hoje, sobretudo nos países escandinavos, o único modelo de sociedade que permitiu a realização do progresso econômico, social, político e ambiental sem similar na história da humanidade, com o Estado atuando como mediador dos conflitos entre os interesses do capital e da sociedade civil. Isto é o que acontece na Escandinávia. Não é por acaso que os países escandinavos, além de apresentarem grandes êxitos econômicos e sociais, são líderes em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano no mundo. Apesar do sucesso da social-democracia escandinava, o novo modelo social-democrata a ser implantado no Brasil deveria resultar do aperfeiçoamento
e do que se denomina social-democracia nórdica ou escandinava, praticada na Dinamarca, na Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. A social-democracia a ser implantada no Brasil, que nós estamos sugerindo, deveria resultar do aperfeiçoamento desse modelo, que operaria com um tripé estruturado com base em um Estado neutro, sociedade civil organizada ativa e setor produtivo estatal e privado eficiente e eficaz. O Estado neutro, a ser construído no Brasil, buscaria compatibilizar os interesses do setor produtivo estatal e privado com os da sociedade civil, mediando seus conflitos em várias instâncias dos poderes executivo e legislativo, que quando não se obtém o consenso, a decisão final ficaria a cargo da população, que decidiria democraticamente através de plebiscito ou referendo. E é isso que acontece na Escandinávia, em vários países da Escandinávia. Na nova social-democracia no Brasil, não deveria ser permitida a ação de grupos monopolistas e cartéis privados na economia. Empresas estatais ou de economia mista ocupariam setores econômicos onde não seja possível haver competição. Este é o novo Brasil que precisaria ser inventado. Diante dos fatos que acabamos de expor, eu tenho a dizer que compete ao povo brasileiro decidir, nas próximas eleições, se deseja reverter ou não a situação de terra arrasada em que se encontra o Brasil. Pelo bem do Brasil e de seu povo, não há outra decisão racional a tomar a não ser a manutenção da democracia, com a vitória das forças políticas democráticas, a impulsão do desenvolvimento econômico do Brasil, com a eliminação dos seus entraves estruturais, com a vitória das forças políticas progressistas, a conquista do bem-estar social da população brasileira, com a eliminação dos seus entraves estruturais, com a vitória das forças políticas progressistas, e a conquista do desenvolvimento sustentável, com a vitória das forças políticas progressistas. Então, compete, portanto, ao povo brasileiro eleger presidente da República, governadores e parlamentares comprometidos com a democracia e também com a conquista do verdadeiro progresso econômico, social e ambiental. Esta é a minha visão, meus amigos. Eu tenho a lhes dizer que eu expus estamos fazendo essa apresentação desse vídeo, atendendo a inúmeros pedidos de amigos que têm conhecimento e que assistem sistematicamente os vídeos que nós apresentamos. Houve a sugestão de que nós apresentássemos a nossa visão sobre as próximas eleições. Então, nós estamos aqui apresentando a nossa visão. Dá para observar que eu não faço referência a nenhum candidato, para não passar a ideia de que eu estaria defendendo este ou aquele candidato, mas colocando a minha visão dos fatores que, no meu entendimento, são importantes para que nós possamos escolher os melhores caminhos para o país. Foi isso que esses nossos amigos me pediram que fizesse, que eu apontasse quais são os parâmetros que deveríamos considerar para fazer as melhores escolhas nas eleições de outubro do próximo ano. Então, foi atendendo a esse pedido que nós produzimos esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido esclarecedor e que cada um de vocês façam a escolha que corresponda
evidentemente, ao interesse de cada um de vocês, mas que, sobretudo, corresponda àquilo que é o melhor para o nosso país. Então, meu propósito ao apresentar esse vídeo foi exatamente no sentido de apontar a minha visão a respeito dos caminhos que deveremos adotar diante dessas encruzilhadas que nós estamos nos defrontando e que teremos que enfrentar nas próximas eleições. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo aqui um forte abraço para todos.